É possível que haja Estado sem sociedade? Vocês já pararam para pensar sobre isso? É inevitável uma sociedade que é uma junção de pessoas, né, sem Estado? Será que, de fato, é inevitável? E quantas vezes nós, cidadãos, né, pessoas que compõem essa sociedade, a gente fica chateado com a falta de eficácia, eficiência da atuação do Estado, e a gente fica pensando, para que se paga tanto imposto? Será que, de fato, eu estou tendo retorno à altura? Muitas vezes a gente se pergunta isso, né? Será, de fato, importante mesmo a vida em sociedade propriamente dita, tirando o Estado? Será mesmo que é importante a vida em sociedade? Tá, talvez seja, mas será que é importante a existência de um Estado nessa sociedade? Será que a gente não poderia, não teria condições de se autorregular? São questões importantes, e essas questões pertencem à ciência política. Então, vocês vão perceber, ao longo da nossa disciplina, que eu não consigo fazer sociologia só com a sociologia, entendem? Para analisar os conflitos sociais que são inerentes à sociologia, para que a gente chegue lá no nosso foco da sociologia da educação, eu preciso inevitavelmente passear pela antropologia e passear pela ciência política. A nossa aula hoje ela é um passeio à ciência política, considerando essa necessidade de compreender a vida em sociedade, considerando essa necessidade de compreender um pouco essa dinâmica de sociedade-estado. É um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje, para ter condição, mais lá na frente, de dialogar sobre cultura, de dialogar sobre democracia e de dialogar sobre os problemas sociais que são materializados em sala de aula, né, que é o nosso grande foco. O nosso grande foco é fazer com que vocês se preparem psicologicamente para os problemas sociais que vocês vão enfrentar em sala de aula. Né? A gente não tem como fazer isso, não pelo menos fazer isso com a qualidade necessária, sem devagar, né, sem fazer esse passeio por essas grandes áreas. A gente vai falar um pouco, então, hoje, sobre essa relação tão complexa que é de Estado e sociedade. Quando a gente fala sobre isso, mais uma vez eu vou alertá-los, tá? Se quiserem participar, falar, fiquem à vontade, só usar o áudio. Pois bem, quando a gente tem origem, né? Como essa sociedade, a sociedade humana, não estou falando do Estado ainda, estou falando da sociedade. Como a sociedade humana ela surge? Quando a gente vai analisar os clássicos, né, da ciência política, a gente vai ver que existem dois apontamentos para essa questão de como surge a sociedade. A primeira corrente, ela vai dizer que esse surgimento parte do que alguns autores chamam de coação irresistível. Essa coação, essa força maior, ela impede a liberdade dos indivíduos e os obriga a viver em sociedade. A gente parte do seguinte raciocínio, tá? A vida in natura, a vida natural, a vida sem o pacto social ou sem o acordo social é uma vida de liberdade onde eu posso tudo, não é isso? Eu não tenho limitações. E aí essa corrente que diz assim, que essa coação irresistível, ela nos força a viver juntos, ela vai dizer que a gente abre mão dessa liberdade de viver naturalmente, de não seguir normas, a gente abre mão dessa liberdade por uma força maior que nos impede e nos força a viver em agrupamentos, tá? Então, essa primeira corrente da coerção ou coação irresistível, ela é chamada de naturalismo. Por quê? Porque ela vai me levar a pensar que naturalmente nós somos instigados a viver em conjunto, tal qual os lobos, por exemplo, né? Os lobos, eles só não vão viver em matilha
se eu tiver uma excepcionalidade muito grande, mas a tendência natural dos lobos é viver em matilha, é viver em conjunto, a não ser que o lobo seja um lobo solitário e não tenha o convívio ali daquele bando, certo? Então, essa corrente, ela é chamada de naturalismo por isso, em função desse motivo. A outra corrente, ela vai dizer que a própria natureza humana nos leva a aceitar voluntariamente, e aí esse termo voluntariamente vai fazer toda a diferença, certo? Nos leva a aceitar voluntariamente e por uma necessidade nossa as limitações impostas pela vida social. E aí o que acontece? Voluntariamente eu aceito viver em agrupamento. Percebam que parecem apontamentos muito semelhantes, parecem muito próximos. O que faz a diferença entre essas duas linhas de pensamento é justamente o termo voluntariamente. Enquanto a corrente naturalista vai dizer assim, por uma força maior, por uma coação irresistível, aquele ser humano ele é empurrado a viver em bando, assim como os lobos. E a segunda corrente vai dizer assim, eu aceito voluntariamente a viver em grupo em função das minhas necessidades, tá? Então, embora eu tenha a opção de não viver em grupo, eu teria, por exemplo, hoje, essa opção de pegar a minha boroca, né, a minha mochilinha e ganhar o mundo, mas eu não faço isso porque eu analiso, em função da minha racionalidade, eu coloco na balança e consigo perceber que a vida em sociedade, por mais que ela tenha espinhos, eu consigo ter muito mais vantagens vivenciando-a do que me afastando dela. Tranquilo, gente, até aqui? Essa primeira corrente, ela é conhecida, então, como naturalista, são os adeptos do naturalismo, como eu falei há pouco. E a segunda corrente, por eu aceitar voluntariamente a viver em sociedade, ela é chamada de contratualista, porque por mais que eu não tenha um contrato expresso, né, explícito, você, a partir da sua maturidade, da sua capacidade de raciocinar, você voluntariamente permite e aceita aquela vida em sociedade. Por isso ela é conhecida como contratualismo. Pois bem, com relação a esse naturalismo, né, que prega a ideia de uma sociedade natural, esse naturalismo ele tem um maior número de seguidores, como a gente diria hoje, né, na pós-modernidade, na era das redes sociais. Ele tem um maior número de adeptos. Essa ideia, pessoal, ela surge lá no pensamento de Aristóteles. A grande marca de surgimento desse pensamento, é o pensamento aristotélico, que vai dizer que o homem é um ser naturalmente voltado à habilidade política. E aí Aristóteles diz isso, né? Ele afirma isso. O homem é naturalmente um animal político. E essa coisa do pensamento do homem como animal político vai me instigar uma série de pensamentos, né? E aí ele aprofunda, somente um homem de natureza vil, né? Um homem muito abaixo, um homem rasteiro, muito abaixo da média de normalidade, ou um ser superior, um homem acima, né? Vai procurar viver isolado. Tirando essas duas exceções pontuadas por Aristóteles, a regra é viver em sociedade. Beleza, o pensamento dele, obviamente, está ali permeando a antiguidade. Ainda na antiguidade, a gente tem o pensamento de Cícero, que corrobora com o pensamento de Aristóteles também. Eu destaquei aqui esse trechinho do pensamento dele que revela isso, né? A primeira causa de associação, de agregação de uns homens com os outros é muito menos a sua debilidade, ou seja, a sua deficiência, do que um certo instinto de sociabilidade que em todos é inato. A espécie humana não nasceu para isolamento e para a vida errante, mas com uma disposição que, mesmo na abundância de todos os bens, a leva a procurar apoio comum. Esse pensamento de Cícero vai revelar sua tendência a pensar como Aristóteles,
de que seríamos nós animais políticos, né? Não é de acordo com o que ele está dizendo aí, não é pela necessidade que eu sou levada a viver em agrupamento, mas eu tenho um instinto natural que me impulsiona a essa vida, né? Na verdade, eu quero viver em sociedade, eu nasço com essa predisposição a viver em sociedade de acordo com o pensamento dele. E aí, avançando para a Idade Média, a gente tem o pensamento de São Tomás de Aquino, que é um dos maiores seguidores da teoria de Aristóteles, né? Na Idade Média. São Tomás de Aquino vai dizer o seguinte: o homem é, por natureza, animal social e político, vivendo em multidão, ainda mais que todos os outros os animais, ou seja, a gente tem muito mais esse instinto de acordo com ele do que os lobos, as formigas, por exemplo, né? A gente tem essa tendência, o que se evidencia pela nossa natural necessidade. Essa é a teoria de São Tomás de Aquino, né, que é um grande pensador da Idade Média, um grande cientista político da Idade Média, e que compartilha, de certa forma, a teoria de Aristóteles, o que é interessante. Ele compartilha, mas, ao mesmo tempo, ele refina a teoria aristotélica. Lembra lá, quando eu falei há pouco, que Aristóteles dizia que somente um homem de natureza vil ou superior aceitaria viver isolado? Pois é, o que São Tomás de Aquino faz é refinar esse pensamento. Ele vai dizer assim, olha, é possível a vida solitária, mas ela é uma exceção. E essa exceção, ela pode ser enquadrada em 3 hipóteses. Primeira, o que ele chama de excelência natural. Segunda, corrupção natural, né, corruptio naturae. E terceira, mala fortuna, que seria a má sorte, né? Na primeira hipótese, excelência natural, o indivíduo, se tem um indivíduo notadamente virtuoso, e aí talvez um exemplo disso, que é mais difícil de encontrar do que a corrupção, né? Mas talvez um exemplo disso, um exemplo interessante sobre isso, sejam os monges, né? Que se afastam, que moram isolados justamente para não se corromperem, mas não sei se aplica plenamente, porque não seria um isolamento total, mas parcial, considerando que eles estão ali convivendo com outros monges, né? Então, esse exemplo da excelência natural é quando eu não quero me corromper com aquela sociedade, eu me afasto. Corrupção natural é quando se tem casos de anomalias, por exemplo, e ele cita a anomalia mental. Durante muito tempo, pessoas com deficiência mental, com problemas mentais, eram isoladas da sociedade, assim como os rancenianos, né, que tem uma doença que durante muito tempo ficou conhecida como lepra, tinha colônias para essas doenças, então as pessoas elas eram refugiadas, elas eram isoladas nesses locais. E aí a gente teria o exemplo da corrupção natural, que estariam voltados a casos de anomalias patológicas, no caso. E, por fim, a mala fortuna, onde o indivíduo ele passa a viver no isolamento por acidente. E aí, talvez o exemplo mais clássico que verse sobre isso seja o caso dos meninos lobo, né? Os meninos lobo que, por acidente, por um acidente mesmo, eles são criados por lobos, são encontrados depois de algum tempo, e aí isso aí acaba distorcendo uma série de verdades que não eram tão verdadeiras assim, como, por exemplo, a nossa postura ao andar, a nossa tendência natural à fala, que a gente sabe que não é, né? Se eu sou criada com lobos, eu vou uivar e não falar. Se eu sou criada com lobos, a minha tendência de andar de 4 é muito maior do que andar sob 2 pernas, até porque é muito desconfortável se manter nessa postura ereta, né? Então, esse caso em especial, ele veio desmistificar um monte de verdades
que não eram tão verdadeiras assim, né? E aí a gente tem, talvez, o maior exemplo clássico de, de refutagem mesmo de grandes teorias, no caso lá dos meninos novos, né? Que foi uma realidade vivenciada pelo mundo que gerou aí algumas obras. Tranquilo, gente, até aqui? Sim. Beleza. Vamos avançando, então. Bom, essa coisa de perceber a sociedade como um fato natural, né, como um impulso humano, se vê que essa necessidade, ela não é apenas de ordem material, lá colaborando com o pensamento de São Tomás de Aquino e do próprio Cícero, considerando que o ser humano, ele precisa, de fato, do convívio com os seus semelhantes, mesmo num contexto de fartura. Por exemplo, qual seria a graça de ser milionário e não poder, isso para a grande maioria das pessoas, tá? Mas não poder usufruir sua riqueza com outras pessoas. Essa é uma percepção, né? Será que teria, de fato, alguma graça? Essa vida em sociedade sem poder usufruir? Será que teria graça você ter fartura e não poder socializar aquilo com algumas pessoas? E aí, de acordo com essa linha de pensamento, a sociedade humana, ela é fruto dessa conjugação de um simples impulso associativo, ou seja, de fato, eu tenho uma tendência mesmo a viver em sociedade, mas também da cooperação da vontade humana, ou seja, de fato, eu tenho uma tendência a viver em sociedade, mas somado a isso, eu quero viver em sociedade, eu conto ali com a minha vontade de viver em sociedade. E aí acaba que essa percepção de Dalmo de Abreu Dall'Are, né, que é um grande clássico atual da ciência política, essa percepção dele ela acaba sendo uma fusão das duas correntes, contratualismo e naturalismo. Quando a gente analisa o outro lado, a teoria dos contratualistas, a gente tem aqui dois pontos que merecem destaque. De acordo com eles, a sociedade é um produto de um contrato celebrado entre homens, esse é um ponto. Então, se tem um contrato que rege a vida em sociedade, a ideologia, a própria terminologia contratualismo, ela surge a partir dessa assertiva. E, por outro lado, a segunda afirmação, a gente verifica que os autores que são adeptos dessa teoria são conhecidos por contratualistas exatamente por conseguirem visualizar esse contrato, seja esse contrato explícito, tal qual temos hoje. Hoje fica muito fácil a gente conseguir pensar numa sociedade como contratual, mas vocês param para pensar assim, mas será que é verdade? Será que a gente tem um contrato? A gente tem um contrato, a sociedade brasileira tem um contrato, que é a Constituição da República Federativa do Brasil, a nossa Constituição de 88, né? Estados Unidos tem um contrato, que é a Constituição dos Estados Unidos, e assim sucessivamente, né? Então, o próprio amadurecimento do Estado, vamos chamar dessa forma, eles impulsionam a celebração mesmo de um contrato, embora a gente não assine, né, expressamente assinado, a gente está sob a legislação dessa norma, e não tem como fugir. A única forma de você fugir, de fato, é indo embora, né, porque enquanto você ficar aqui nessa jurisdição, nesse território, você acaba sendo subjugado a cumprir aquele contrato que não necessariamente você assinou. Pois bem, esse contratualismo, gente, por ele, somente a vontade humana, somente a nossa vontade justifica a existência de sociedade, em função da nossa capacidade de pensar, de raciocinar. Então, de acordo com eles, é muito insano pensar numa força maior, numa força natural, considerando que a gente tem ali a nossa capacidade de pensar.
De acordo com essa percepção, que prima, né, por esse contrato expresso ou não, eu citei há pouco o exemplo da Constituição, mas tem sociedades humanas que não têm Constituição. Uma aldeia indígena, por exemplo, a aldeia Wayampi, por exemplo, eles têm Constituição própria? Não. Não vão ter nenhum contrato ali expresso, né? Eles têm contrato tácito, aquilo que é implícito, aquilo que é por tradição. E aquele contrato implícito, oculto, ele tem força de contrato expresso. Então, para a corrente contratualista, não necessariamente esse contrato é algo que, de fato, foi assinado por alguém, mas também pode representar um conjunto de convenções, né, de normas, de valores. Essa percepção, ela tem reflexos na forma de se perceber e de conceber a organização social, né, a vida em sociedade, sobre o poder social e ainda sobre o relacionamento dos indivíduos, né? Então, quando se fala de contrato, na verdade, você acaba apresentando regras para todas essas formas de poder, certo? Esse é um ponto. Esse contratualismo, que se fortalece lá no século XVIII, com a teoria de Hobbes, né, tem os clássicos do contratualismo. A teoria de Hobbes, Hobbes, Locke e Rousseau, eles são conhecidos como os clássicos do contratualismo, junto com Montesquieu, né, os federalistas. Todos esses grandes autores, eles são clássicos adeptos do contratualismo. E isso se fortalece no século XVIII. Só que antes do século XVIII, se tem fortes indícios históricos que impulsionavam a esse pensamento contratualista. E o principal deles se vê com Platão, né? Numa obra muito clássica de Platão, chamada A República. Então, lá na Antiguidade, quando ele escreve A República, ele vai se referir à sociedade humana como uma organização social construída racionalmente, sem qualquer menção a uma necessidade natural ou força natural. E aí se tem a proposição de um modelo ideal, porque os contratualistas têm isso, né? Você tem o quê? A coisa da voluntariedade de aceitar ou de escolher viver em sociedade e apresentar essa vida em sociedade como modelo, como um conjunto de regras, né? Então, de certa forma, Platão, lá na República, ele já apresentava indícios a esse pensamento. Bom, esse é um indício, como eu falei para vocês, o contratualismo, ele tem clássicos, né? Se tem os clássicos do contratualismo, um grande clássico é Thomas Hobbes, né? Cuja principal obra do século XVII é O Leviatã. Hobbes, ele tem a característica de ser muito pessimista, de ser muito austero em sua literatura. Como eu falei para vocês em outros momentos, Hobbes é uma das principais inspirações para a solidificação do Estado absolutista, uma vez que ele considerava que o homem talvez representasse a figura do próprio Satanás na Terra, né? Ele materializava na figura humana o indivíduo que era capaz de roubar, matar e ferir para atingir os seus interesses, né? E quem faz isso é Satanás na figura bíblica. Então, ele deixa muito claro isso, que o estado de natureza, ou seja, a sociedade sem Estado, é uma sociedade caótica, é uma sociedade de caos. Para ele, o estado de natureza, né, a sociedade antes da organização do Estado, ela é organizada pelo terror, pelo medo que temos uns dos outros, porque na percepção dele, a gente o tempo inteiro está disposto a subjugar o outro, né?
Então, assim, o estado de natureza, para Hobbes, é uma permanente ameaça que pesa sobre a sociedade e que pode irromper sempre que a paixão silenciar a razão ou a autoridade fracassar, né? Então, se eu tiver um estado que não seja um estado austero, eu não vou conseguir minimizar esse sanho da usurpação, da tendência pelo roubo, da tendência pelos desejos humanos. Eu preciso de um estado forte para inibir mesmo esses instintos pelo medo, entre ser temido e amado. Não pense, escolha ser temido, porque esse homem aí que vive na sociedade, ele só obedece pelo medo. É um pouco dessa teoria dele. E apesar de suas paixões má, o homem é um ser racional e descobre os princípios que deve seguir para superar esse estado de natureza e estabelecer o estado social. Esse estado social, gente, é de fato a sociedade, a partir do momento que ela faz a opção em celebrar um contrato e assumir um estado que, como eu falei, como eu tenho ali um monte de gente disposta a tudo, eu preciso celebrar um estado forte, um estado que se imponha, porque do contrário a sociedade não obedece. E aí eu tenho, a partir daí, a incitação, obviamente, ao absolutismo, ao estado forte, como eu falei em outros momentos, um estado necessário, porque o que se queria também muito aí era a ruptura com o sistema feudal, aquele sistema onde se sobre-empoderava os senhores feudais, e o retorno ou a retomada do poder, obviamente que não seria um processo fácil, né? Então, de certa forma, esse absolutismo também ele acaba sendo estratégico para que o Estado ele se apresentasse novamente, ele voltasse a se comportar e a agir como um ente de poder, certo? Então, ele é um dos primeiros clássicos da teoria contratualista. Em seguida, como outro contratualista, que ainda é Hobbes, né? Ainda seguindo, né, a literatura de Hobbes, aqui ele apresenta leis fundamentais da natureza, que representam a base da vida social. De acordo com o pensamento dele, a busca individual pela paz, enquanto houver esperança de alcançá-la, quando não puder obtê-la, deve-se buscar utilizar todas as ajudas e as vantagens da guerra, né? Então, de acordo com ele, esse contrato que se faz com o Estado, a gente quer alcançar a paz, né? Essa paz no estado de natureza ou numa sociedade sem Estado, ela não é fácil, porque ninguém tem alguém maior para obedecer, né? Então, a gente precisa de um Estado para impor as suas regras. E nessa nova sociedade que ele chama de Estado social, né, que é quando a gente cede à necessidade do Estado, cada indivíduo deve renunciar o seu direito a todas as coisas, né, para poder se satisfazer em relação aos demais homens com a mesma liberdade que lhe for concedida. Ou seja, de certa forma, por esse Estado social, eu delego a minha liberdade e o meu poder ao Estado para que o Estado me garanta uma vida mais tranquila e melhor, né? E, de certa forma, esse Estado contratual, né, essa nova realidade de Estado e sociedade, pela teoria de Hobbes, eu abnego a minha liberdade para que eu possa viver com maior segurança, né? Com uma sensação de segurança maior, considerando que esse Estado super empoderado ele tem a vida das pessoas em mão, e para garantir o bem comum, a segurança, ele está disposto, inclusive, a tirar a vida de pessoas que estejam arriscando, né, a tranquilidade e o sossego dos outros, né? É um pouco essa a lógica do absolutismo. Outro grande clássico contratualista, além de Hobbes, é Montesquieu, que ficou muito famoso ali em função da sistematização da teoria da tripartição de poderes, né, que não é uma teoria que nasce com ele, esse é um pensamento equivocado, essa é uma teoria aristotélica,
essa coisa da separação de poderes é um pensamento que veio desde Aristóteles. O mérito de Montesquieu é sistematizar esse pensamento. E ele defende essa teoria refutando o pensamento de Hobbes. Ele diz assim, olha, não é razoável o desejo que Hobbes tem de que os homens vivem para se subjugar. A ideia da supremacia e de dominação, ela é muito complexa e vai depender de várias variáveis, né? Então, o primeiro instinto do ser humano é a sobrevivência, é viver em paz, é viver de forma harmônica, e não a subjugação. E a partir daí ele vai desenvolvendo a sua teoria, que também é uma teoria contratualista, mas direcionadas a outros caminhos. Para ele, a gente procura a paz, a gente persegue a paz, e para viver em paz de uma forma mais organizada, a gente precisa limitar o poder do Estado. E a teoria de separação de poderes, né, essa teoria de Montesquieu, ela nada mais é do que colocar em prática a necessidade de limitação do poder do Estado. Né? Quando eu separo lá executivo, legislativo e judiciário, eu estou falando abertamente que o Estado ele não pode tratar de todas as questões. Ele precisa ter uma harmonia ali entre os seus poderes, né? E a teoria dele acaba se tornando muito importante em função dessa sistematização. Pois bem, quando a gente analisa as leis naturais de Montesquieu, que levam o homem a escolher essa vida em sociedade, a gente vai ver que ele pondera aqui sobre 4 pontos, certo? Primeiro, nós somos instigados a viver em sociedade em função do nosso desejo de paz, de tranquilidade. O que ele fala é que, no fundo, cada ser humano quer um pouco de sossego. Eu acredito um pouco nessa teoria dele. Eu acho que nada é mais precioso para uma pessoa do que a paz, né? Do que estar ali numa sensação boa de segurança. E, no segundo momento, a garantia das nossas necessidades fundamentais. Então, tá, beleza, eu quero paz, mas se eu não estiver ali me alimentando bem, se eu não estiver ali conseguindo prover a minha família, eu não vou estar em paz. Então, essas necessidades fundamentais, elas também precisam ser levadas em conta. No outro ponto, a atração natural entre sexos opostos. Eu acredito que se Montesquieu fosse vivo hoje, ele não mais colocaria as coisas dessa forma, né? De uma forma tão rotulada entre sexos opostos, mas a atração natural entre as pessoas. Talvez no contexto de hoje soasse melhor, mas a nossa tendência a nos relacionar, a nos envolver, talvez a formar famílias, né? Talvez hoje fosse mais pertinente. E, por fim, o desejo de viver em sociedade de acordo com a consciência que o homem tem do seu estado. Então, por fim, se tem o desejo mesmo da vida em sociedade, de conviver com as pessoas e de harmonizar, né? Todos esses 4 pontos juntos, levados por essas leis, os homens se unem em sociedade e passam, a partir daí, a sentir-se fortes. A igualdade natural que existia entre os homens desaparece e o estado de guerra começa, ou entre sociedades ou entre os indivíduos da mesma sociedade, né? Então, o que acontece? A teoria de Montesquieu, gente, de certa forma, ela é meio que reversa a teoria de Hobbes. Por quê? Porque para Hobbes o estado de natural é uma guerra e a sociedade, quando ela celebra o Estado, o Estado vai, de certa forma, acabar com a guerra. E aí o pensamento de Montesquieu é o contrário, ele vai dizer que o estado de natural é um estado onde cada um busca a sua paz, e quando se tem o Estado, começa o quê? A sistematização de guerra, cobiça, necessidade de grandes ocupações, e a partir daí a falta de paz inicia. Se a gente para analisar, tem muita lógica, né, o pensamento dele. Tranquilo, gente, até aqui? Tranquilo. Eu vou olhar um pouco para vocês, que eu fico preocupada de ter caído e de tudo mais. Tá.
Não caíram. Temos 13 pessoas em sala. Ok. Eu pulei alguns clássicos, tá? Coloquei aqui alguns. Coloquei Hobbes, Montesquieu e Rousseau, mas além disso a gente tem o quê? Locke, a gente tem os federalistas, a gente tem vários outros clássicos da política, como grandes contratualistas que poderiam e que mereceriam estar aqui nas nossas análises, mas a gente acaba não tendo tanto tempo assim. Então, eu resumi, certo? Alguns clássicos. E aí a gente finaliza com a teoria de Rousseau, que é o clássico que tem como marca seu pensamento democrático. Jean-Jacques Rousseau, ele foi, não vou dizer o maior, porque isso aí é muito relativo, mas eu ouso a dizer que ele foi uma das maiores influências da Revolução Francesa e Americana, né? A teoria de Rousseau, a teoria rousseauiana, ela influenciou as grandes revoluções, com toda certeza, e ela tem até hoje grandes influências sobre os textos constitucionais modernos, né? Então, o pensamento que versa sobre a importância da igualdade, da liberdade, da solidariedade no mundo é um pensamento que está impregnado na leitura de Jean-Jacques Rousseau, cuja principal obra é o Contrato Social. Então, lá no próprio contrato, a gente tem aqui 3 pontos de destaque referente ao contratualismo de Rousseau. Primeiro, de acordo com o pensamento dele, existe uma predominância da bondade no ser humano. E para ele, essa bondade, ela predomina no estado de natureza, né? No contexto em que a gente está ali sem estado, para ele o homem é bom. Na verdade, a sociedade que o corrompe. Inclusive, essa frase é uma frase de Rousseau, né? O homem é bom e a sociedade é que o corrompe. Para ele, o ser natural, ele é um ser bom. Na sua maioria, obviamente, porque sempre vão haver as exceções. Segundo ponto de raciocínio dele, ele vê o povo como soberano. Oi. Professora, é essa questão que, quando eu estudei uma vez, eu fiquei meio confusa, né? Porque Hobbes diz que o homem é lobo do próprio homem, né? Isso. Que ele destrói a si mesmo, no caso, os outros e a ele mesmo, porque ele não tem essa questão de, assim, isso aqui é errado. O que diz que é errado para a gente é a Constituição, o que é considerado crime. Aí ele já diz o contrário, ele já diz que o ser humano em si é bom. Então, como seria o comportamento dele com os outros? Para Rousseau, você diz? Isso, para Rousseau, como é que seria? Para ele, assim, na verdade, o pensamento dele é um pouco parecido com o de Montesquieu, né? Para Montesquieu, o ser humano é bom e o Estado, principalmente, vai corromper. A partir do Estado se tem as guerras por ocupação e tudo mais. A partir daí se vive um constante processo de corrupção, de acordo com a teoria de Montesquieu. Rousseau ele faz uma análise mais individual da bondade humana. Né? Para ele, o homem nasce bom e a sociedade corrompe. É isso que está escrito lá no contrato social. Por que a sociedade corrompe? Porque a corrupção, diferente do pensamento de Montesquieu, ela não nasce só com o surgimento do Estado, entende? Na teoria de Rousseau, a corrupção ela flui a partir das próprias relações sociais. Eu entendo a tua pergunta. Se o homem é bom, por que há corrupção? Acho que é mais ou menos isso que tu está querendo dizer, não é isso? Porque, tipo, seria tipo uma decadência dele, Perfeito. assim. Na verdade, existe a corrupção dentro da lógica de Rousseau, porque, na verdade, existem as pessoas que não prestam. E sempre vai existir, em função da variação da racionalidade, que não é só uma explicação sociológica ou da ciência política. Ali a gente teria que ter uma explicação da psicologia também, entende? Embora a tendência, e aí é importante a gente compreender, a tua pergunta ela é fundamental, porque o que ele diz, a tendência do ser humano é ser bom, mas isso não significa dizer que todos os seres humanos sejam, porque aí eu vou ter as variações, aquele ser humano que tem a tendência mesmo de não prestar, gente, dentro da nossa própria casa não é assim?
somos criados todos da mesma forma. Mas, se você fizer bife a semana inteira na sua casa, não vai dar bronca? Ou peixe só? Ou Com frango certeza. só? Ou mesmo que você varie o prato, vai ter um dia que vai dizer assim, poxa, essa comida aqui, sendo que foi todo mundo criado na mesma coisa, não tem os conflitos, né? Vamos pegar um exemplo que fique mais pertinente ainda dentro do que eu estou colocando, do que eu estou tentando explicar. Gêmeos idênticos, eles são iguais? O que vocês acham? Não, tem sempre uma diferença, pouca, mas tem. Gêmeos idênticos, se eu for falar da aparência, eles podem até ser idênticos, tá? Para mim, por exemplo, eu tenho muitos casos de gêmeos na minha família, gêmeos idênticos. Então, eu tenho sobrinhas que são gêmeas idênticas. E assim, eu não consigo nunca verificar nenhuma diferença nelas. Até porque, para mim, às vezes é difícil ver nos que não são idênticos. Alvará, como diz o caboclo, nos idênticos, né? E Professora, assim, para mim, fisicamente elas são iguais, mas em termos de comportamento nunca são iguais, entende? Porque temperamento é uma coisa diferente. Então, é professora, exatamente com relação a essa variação de tendência, de temperamento, que muitas vezes impulsiona a existência da corrupção. E essa corrupção é que vai tornando, que vai afetando o caráter de bondade natural que é inerente ao ser humano. Alguém pediu a fala. não, eu ia comentar que até os casos de siameses, né, tem, Exatamente. tem, tem Os essa temperamentos são diferença. diferentes, Ah, né? hum, Exatamente. Até no caso dos siameses que nascem grudados com o mesmo DNA, como é o caso dos gêmeos idênticos, né? Eles têm a mesma composição genética, mas quando você fala de organização cerebral, comportamento, sentimento, um vai gostar mais de carne do que de peixe, um vai gostar mais do tipo A do que do tipo B. Então, essa variação do temperamento humano, ela é que vai provocar a corrupção. Porque se a gente para analisar, isso a gente vai falar um pouquinho de forma mais aprofundada quando a gente falar de democracia, certo? Mas, por exemplo, quando eu falo de corrupção, o que é a corrupção, gente? Principalmente no caso brasileiro, que é tão encharcado de corrupção em todas as suas fases históricas, né, a partir do processo de encontramento do Brasil, o Brasil não foi descoberto, ele foi roubado, né? A partir do processo de invasão que a gente vivenciou no Brasil, a partir de 1500, todas as fases, né, da história do Brasil, elas são encharcadas de corrupção. E a gente acaba banalizando essa corrupção. Existem alguns livros que falam sobre isso, que falam especificamente sobre isso, né? Tem um livro muito famoso na sociologia do Brasil chamado Jeitinho Brasileiro, que é um livro muito interessante, e tem as obras de Florestan Fernandes, né, que é um dos meus preferidos pela forma de análise do Brasil. E tem um grande antropólogo, que também é sociólogo, Roberto da Mata, que ele analisa a história do Brasil de uma forma muito encantadora, né? E tem um texto dele, vocês acham com facilidade na internet, chamado Você Sabe Com Quem Está Falando, né? Um texto com esse título. E aí, nesse texto, ele fala sobre essa corrupção, né? Que o povo brasileiro ele é um povo camarada, pacificador. A gente tem lá o Zé Carioca como símbolo, né? Porque é o cara falante, alto astral, que não gosta de confusão, que não gosta de... que é o camarada, né? Mas pare um guarda, pare algum alto escalão numa blitz para você ver o estrago que ele pode fazer com a sua cara. É a hora que surge a borsalidade da sociedade brasileira, como vocês sabem com quem está falando. E se a gente para analisar, isso é ou não é corrupção? O que é corrupção? Por exemplo, eu sou diretor de um hospital, mas eu não atuo na linha de frente ao Covid. Eu não sou um profissional da saúde, mas eu sou um diretor de um hospital e vou tomar a vacina. Isso é furar fila?
Com certeza, né? A gente está com alguns casos desses ali afora, e a pessoa defende com toda a convicção que ela não furou a fila. Vocês entendem? Porque, historicamente, a sociedade brasileira, ela beneficiou, ela cedeu privilégios, né, à sua elite. E essa elite, ela não vê os seus privilégios como corrupção, você entende? Como furar a fila ali rapidinho, não estou nem falando mais da vacina, estou falando de furar a fila de uma forma geral, né? Então, isso está nos presentes atos, né? Isso está no dia a dia, gente, e se desvencilhar disso não é fácil. Não é fácil porque não está só no grande comportamento. Não é só você, enquanto gestor, primar para que uma licitação ocorra com lisura, entende? Não é só roubar numa licitação que é corrupção. Os pequenos atos também são corrupção. Então, por exemplo, falar da realidade enquanto professora. Como eu falei para vocês, sou professora há 10 anos. Vocês podem imaginar que é muito fácil eu encontrar por aí atendente de bancos ex-alunos. Seria muito fácil levantar a mão e pedir um tratamento diferenciado, mas eu preciso ter uma noção, enquanto cidadã, de que isso é errado, de que isso é corrupção, de que a fila ela é uma expressão verdadeira da democracia. Qualquer fila é. E aí essa falta de educação no sentido de cumprir a regra, no sentido de cumprir aquilo que foi consolidado democraticamente, isso nos faz a perder a capacidade de enxergar o certo do que é errado. Porque furar uma filinha não é uma coisa tão grave. Só que aí, progressivamente, a gente vai perdendo os limites, entendem? O quanto que isso é grave. E é um pouco sobre isso que versa a teoria de Rousseau. O homem, naturalmente, ele é bom. Se a gente para analisar, tem muito sentido. Imagina você ali com Hitler no colo, com 3 meses. Você não vai olhar para a cara do bebê Hitler, do baby Hitler, e dizer assim, seu filhinho de uma putinha. Opa, não posso falar palavrão porque está gravando, né? Seu desgraçadinho em miniatura. Ninguém vai falar isso com o bebê, até porque ninguém sabe, né? Ninguém tem bola de cristal para imaginar as maldades que o ser humano é capaz de fazer. Se presume, quando uma criança nasce, que ela vai ser boa, que ela vai ser criada dentro de valores como a solidariedade, a bondade, a humanidade, né? Não se presume que ninguém nasça ruim, mas, de fato, a sociedade, com essas pequenas coisas e com as grandes coisas também, que influenciam o pensamento e a postura humana, essa sociedade, progressivamente, ela vai sendo corrompida. E é muito interessante isso no pensamento de Rousseau. Por isso, gente, ele afirma o povo como soberano. Ele não quer empoderar o Estado, ele quer empoderar a sociedade, ele quer empoderar o povo. E por isso, dentro dos valores da bondade, da solidariedade, da liberdade, ele apresenta a igualdade humana como um objetivo fundamental da sociedade. É o maior objetivo a ser perseguido no contexto da realidade humana, de acordo com a teoria de Rousseau, é a igualdade. Porque não adianta ser livre se eu não sou igual. Não adianta ser livre só para sofrer. E a partir dessa lógica, né, que é uma lógica que está presente lá no contrato social, que é uma lógica muito bem estruturada, a ordem social, de acordo com o pensamento dele, é um direito sagrado que serve de base para todos os demais. Mas esse direito não provém da natureza. Esse direito provém da nossa capacidade de pensar e organizar, encontrando seu fundamento em convenções. É a vontade humana, e não a natureza e o fundamento da sociedade. E daí a gente passa a ter claramente a teoria contratalista de Rousseau, que vai influenciar a Revolução Americana, que se faz lá no final do século XVIII, e aí a gente tem uma influência muito grande da Revolução Francesa também, que também se dá ali no finalzinho do século XVIII. E esse contrato social, o que ele solucionaria? Para que serviria essa proposta de Rousseau?
Pois bem, encontra uma forma de associação que defende e protege a pessoa e os bens de cada associado, de qualquer força comum, onde cada um, unindo-se a todos, não obedeça, portanto, a não ser a si mesmo, ficando assim tão livre como antes. Ou seja, por esse contrato democrático, eu não alienaria a minha liberdade, como faz lá em Hobbes, como a gente tem até presente no pensamento de Montesquieu. Aqui, como eu empodero a sociedade, eu empoderando a sociedade, eu estou também me empoderando por eu pertencer àquela sociedade. Então, de certa forma, eu estou aqui exercendo a minha liberdade. Ocorre, então, a alienação total de cada associado, de todos os seus direitos, a favor de toda a comunidade, né? Deixa de haver o interesse individual e passa a ser colocado como foco para todo mundo o interesse coletivo. O ato de associação moral e coletiva é o que é o Estado, né? Esse Estado passa a ser essa instituição que passa a pensar por todos, como um mero executor das decisões, sendo soberano a sociedade que exercita o poder das decisões. A partir, de certa forma, da teoria de Rousseau, a gente tem um refinamento do pensamento que trata sobre a soberania. O conceito de soberania mesmo, a origem desse conceito é do século XVII, da teoria de um grande clássico chamado Jean Bodin. Essa teoria de Bodin dizia que o Estado é um Estado poderoso e que consegue se proteger interna, ou seja, garantir o cumprimento de suas normas, e externamente. E esse poder do Estado estava na figura de governante, que, de certa forma, isso nasce também com o Estado absoluto, né? Esse conceito de soberania está muito vinculado à lógica do absolutismo. E, a partir da teoria de Rousseau, o que a gente vê é uma reformulação da teoria da soberania, considerando que esse poder deixa de ser da figura de governante e passa a ser do povo, né? O poder emana do povo, é uma lógica russoniana, né? Uma teoria de Rousseau. E quem é detentor de poder não é o governante, né? Que é um representante do povo, mas o próprio povo. Então, a partir daí, a gente tem uma reorganização desse processo de distribuição de poder, né? Que reformula a teoria sobre a soberania. Bom, eu falei até aqui para vocês um pouco do pensamento dos clássicos, né, sobre sociedade, origem da sociedade. Numa perspectiva moderna mesmo, o que pensam os grandes clássicos na atualidade, né? Atualmente se percebe que a sociedade, ela é resultante de uma necessidade natural nossa, sem excluir a participação da consciência e da vontade humana. Então, os autores dizem que, de fato, existe uma força natural que nos empurra para a vida em sociedade, mas, junto com isso, existe a nossa consciência, a nossa vontade, que diz que viver em sociedade é melhor do que viver sozinho, né? Então, de certa forma, a gente tem ali as duas teorias se mesclando. Pois bem, quais são os elementos que são responsáveis pela formação da sociedade? O que se chama de elementos constitutivos da sociedade. Toda sociedade, gente, ela precisa de uma finalidade social. Dentro de uma lógica capitalista, qual é essa finalidade social? Arrisquem. Sobreviver, né, galera? Quem é detentor do capital, dos meios de produção, quer continuar lucrando, né? E quem não vai querer sobreviver. A massa de trabalhadores do Brasil, seja ela bem remunerada ou não, ela está dentro da galera que está ali sobrevivendo. O grande mal do Brasil é essa falta de consciência de classe, entendeu? A gente vê ali a classe média pensando que é elite. Classe média não é elite, classe média é trabalhador. E acaba defendendo, por muitas vezes, o lado errado da história, entendeu? É um bando de proletário pensando que é burguês, quando, na verdade, não é, né?
A gente tem esse processo de destoamento, de falta de consciência crítica e falta de consciência de classe mesmo dentro da sociedade brasileira. Dentro de uma lógica capitalista, se eu não sou detentor dos meios de produção, ou seja, se eu não tenho ali uma grande empresa que emprega muitos e lucra muito, ou uma grande indústria que emprega muitos e lucra muito, eu não estou ali dentre os mandatários do poder, pessoal. Elite é isso, certo? Se eu não sou assim, esse pequeno segmento que é essa galera, eu sou do outro lado da moeda, que eu sou trabalhador, né? Proletário. Mas às vezes, infelizmente, falta, às vezes e muitas vezes, tá? Por exemplo, se eu paro para pensar, naturalmente, um juiz, por exemplo, é o quê? Ele é burguesia ou ele é trabalhador? Pela lógica, ele é trabalhador. É claro que as coisas não são tão fáceis assim, a gente vai já entrar nos problemas disso. Mas pela lógica mesmo de divisão do trabalho social, como diria Emile Durkheim, ele seria um trabalhador, né? Mas não necessariamente e não necessariamente ele vai defender o nosso lado. Ele pode muito bem estar disposto a defender o lado da burguesia. Enfim, toda sociedade, então, ela vai apresentar uma finalidade social, que dentro da lógica da sociedade moderna deveria ser garantir o bem comum, a qualidade de vida das pessoas, mas dentro de uma lógica de capital nunca é isso, certo? Por mais que a gente não encontre muito isso nos livros, mas a lógica de finalidade dentro de uma sociedade capitalista é continuar lucrando se você for burguesia, detentor dos meios de capital, ou sobreviver se você não for do grupo da burguesia. E é isso. Pois bem, além da finalidade social, toda sociedade, para ser sociedade, ela precisa apresentar manifestações ordenadas, né? As suas formas de manifestação em conjunto, que não são individuais, né? Por exemplo, vai rolar, no meio da aula, do nada, eu surto e desejo falar espanhol. Complexo, né? Porque falando português já não é muito fácil entender tantas coisas, né? Coisas tão complexas, né? Que partem da sociologia e ciência política. Imagine se eu resolver falar espanhol. A fala é uma forma de manifestação, entendem? Não vou dizer que é a mais importante, mas é a que nos une mais. Então, a fala, a forma de manifestar, de reclamar, de elaborar documentos, por exemplo, a forma de dizer que eu não aceito, a forma de pedir impeachment, todas essas formas de manifestação que partem de uma sociedade, elas compõem o elemento constitutivo da sociedade. As formas de manifestação de uma forma geral, que vai desde a mais simplória, como a fala, o idioma oficial, ou os idiomas oficiais, né, daquele Estado, desde as formas mais minimalistas de organização, né? Partido político, por exemplo, sindicato, por exemplo, a forma de atuação do sindicato, a forma de atuação de um partido político, a forma de atuação de uma associação. Estou dando ali 3 exemplos de organizações que têm finalidades diferentes, né? Partido político, eu estou visando ali uma representatividade política. Sindicato, eu estou visando ali uma representatividade classista. E associação, eu estou visando ali uma representatividade setorial, né? Em regra, geralmente trabalhista ou não. E cada uma vai ter uma forma de agir, cada uma vai ter uma forma de dialogar, né? Então, quando a gente trata das manifestações, a gente está tratando de tudo isso junto. E, por fim, como último elemento constitutivo da sociedade, a gente tem o poder social. Falar de poder não é fácil, gente.
tem um pouco de consensos nas ciências humanas, de uma forma geral, e na ciência política não é diferente, certo? Um dos consensos é que o poder, essa categoria poder, ela é um dos elementos mais fascinantes das ciências humanas e sociais. Ponto. Entendeu? E ela vai ser analisada sob diferentes perspectivas, né? Sob diferentes prismas, né? Michel Foucault, que eu já mencionei para vocês em outros momentos, ele tem um livro fascinante que se chama Microfísica do Poder, que ele vai falar das pequenas expressões de poder na sociedade, que muitas vezes a gente nem presta atenção. Mas se a gente para analisar, as relações de poder, elas estão em quase tudo. Por exemplo, a relação de professor e aluno é uma relação de poder? O que vocês acham? Sim. É uma relação de poder, uma vez que se presume que se tenha uma autoridade, né? Quem é a autoridade entre professor e aluno? Em regra, deveria ser o professor, né? Então, sempre que eu consigo perceber qual é a relação de autoridade, vocês entendem isso? Sempre que eu consigo perceber dentro de uma relação quem é o ser que é investido de autoridade, eu estou tratando ali de uma relação de poder. E se a gente para analisar, gente, essa relação de poder, ela está em quase tudo no contexto de uma sociedade. Ela está em quase tudo. Vou dar um exemplo sociológico para vocês. Por exemplo, quando eu tenho um abuso de poder de um professor para um aluno, eu tenho ali claramente até uma tipificação penal chamada de assédio, certo? Porque o assédio, ele presume a utilização do poder ou a extrapolação do poder. Mas quando eu tenho um abuso de poder entre meus colegas, eu não chamo mais assédio, eu chamo de bullying. Porque eu não presumo que um tenha mais autoridade, eu presumo ali uma relação de igualdade, entende? Que não necessariamente né? Porque às vezes eu tenho ali dentro da mesma classe e sem noção, né? O que se acha que está ali acima, né? Num parâmetro de igualdade. Então, essa análise de poder, pessoal, ela é fascinante e ela vai ter diferentes formas de serem percebidas e ela, com toda certeza, não é o elemento mais importante, porque todos são, mas ela é um elemento de extrema importância quando a gente analisa as formas de constituição de uma sociedade. Eu vou falar brevemente para vocês um pouco sobre o nosso primeiro elemento, que é a finalidade ou valor social. E aí eu vou começar com uma pergunta, mais uma vez uma pergunta retórica. Qual a finalidade da existência da sociedade humana? Vocês já pararam para pensar nisso? A gente geralmente costuma pensar nessas coisas quando a gente está meio melancólico, né? Meio depressivo, meio chateado. A gente pergunta, qual é a lógica da vida em sociedade, cara? Por que a gente não é igual formiga, que a gente acha que cada um por si, quando na verdade se a gente observar bem nem né? Então, a resposta moderna para essa questão, depois de muita tortura, depois de muita subjugação, depois de muita violência vivenciada na história da humanidade, se achou esse consenso na ciência política, que é a resposta a essa questão. A resposta a ela implica num problema fundamental referente à liberdade humana. Viver em sociedade, a razão de ser da vida em sociedade está relacionada ao gerenciamento da nossa liberdade, né? Eu não quero viver errante por aí com uma boroca na costa sem paradeiro. Eu quero poder ter uma casa num lugar, viver tranquila, ter uma boa velhice, que já está a metade do caminho andado, né?
a direção que eu estou indo é para lá mesmo, que todos nós estamos indo é para lá, mas eu já cheguei, eu acho que na metade do caminho. E todo mundo quer tranquilidade, pelo menos a maioria das pessoas querem tranquilidade na sua velhice. E quando a gente fala dessa finalidade da vida em sociedade, a gente vai perceber que existem duas vertentes, dois grupos de autores que tratam sobre essa questão. Primeiro, a gente tem os autores que negam a possibilidade de escolha, ou seja, esses autores dizem assim que a vida é assim, é o melô da Gabriela, sabe? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Esses autores são os deterministas, que a sociedade é isso mesmo e que não adianta você espernear, reclamar que as coisas vão continuar assim. A gente estava falando há pouco da corrupção, não é isso? Então, a sociedade sempre foi corrupta, as coisas sempre foram assim no Brasil. Imagina se eu sozinha, só porque eu me nego a ser atendida por primeiro numa fila, que eu vou mudar o mundo. Eu não vou eu não vou mudar o mundo com o meu comportamento. Então, essa primeira corrente, ela é chamada determinista. As pessoas, o segmento, né, de pessoa que vê o mundo com o seu caráter da imutabilidade, né? As coisas mudam quando tem de mudar, mas não é a sua ação, não é o seu usufruto da sua liberdade que vai mudar muita coisa. E a outra corrente, ela sustenta que é possível a fixação da finalidade natural por meio de um ato de vontade. Ou seja, essa corrente, ela sustenta que eu posso fazer uso da minha liberdade para me manifestar de forma a alterar a realidade social. Essa corrente, ela é chamada de finalista. E aí, uma pergunta. O que a gente tem mais no mundo? Reformulando a pergunta. Dentre as pessoas que vocês conhecem, elas são mais deterministas ou elas são mais finalistas? É muito mais cômodo, né, gente? É muito mais confortável você ser o quê? Determinista, porque se eu sou determinista, eu não preciso fazer nada. Se a gente para analisar, por mais cruel que seja a nossa sociedade, sim, porque a gente é uma sociedade cruel. A sociedade brasileira, em particular, ela é sexista, machista, racista, homofóbica, excludente, passadora de pano para a elite. A sociedade brasileira é isso, não tem jeito. Se eu paro para analisar, por mais que isso seja muito ruim, a gente não sofreu nenhuma transformação ao longo da história, isso não é uma verdade. Nós mudamos e mudamos muito, e mudamos para melhor. Se eu paro para analisar, gente, quando se deu a abolição no Brasil? Em 1888. Não é isso? A gente viveu quase 4 séculos de escravidão. E nesses quase 4 séculos, se tinha esse discurso determinista de que nada que se fizesse poderia alterar a realidade da escravidão. E se tinham negros escravos deterministas. E se tinham até alguns simpatizantes com as causas do abolicionismo, mas que pensavam assim, cara, o movimento não vai conseguir nada, porque as coisas são assim, então não adianta se revoltar. E aí, com essa mesma lógica, se tem, por exemplo, com relação ao movimento feminista. Até a década de 50, por exemplo, as mulheres elas não entravam na universidade como professoras. Era muito raro se ter essa realidade. Né? As portas foram escancaradas a partir de muita pressão, a partir de muita conversa, a partir de muito movimento. Essa segregação que existia entre muitas profissões, elas foram revistas após muito diálogo, de muita manifestação. E se a gente para analisar, esses movimentos estavam encharcados de pessoas que também tinham visão determinista.
né? Obviamente, o que a gente vai perceber é o seguinte, gente: os finalistas, as pessoas que fazem uso da sua liberdade ou que veem a sua liberdade como uma possibilidade de mudança social, esse segmento ele vai ser sempre minoria dentro do contexto de uma sociedade, principalmente dentro de uma lógica capitalista, onde eu preciso fazer o meu dever de casa muito direitinho para conseguir um lugar ao sol. Eu não vou ter tempo mesmo de protestar, de reclamar, de bancar o chato. Sim, porque quem reclama é o chato. A pessoa que reclama da fila que está sendo furada, ela é a chata da história. Quem reclama por seus direitos no Brasil, historicamente, é conhecido como chato. A gente não vai ter uma mudança rápida dessa realidade. Em regra, é isso. Então, quando a gente analisa a finalidade da vida em sociedade, a gente tem essas duas vertentes, né? Essas duas correntes, os deterministas, que veem a sociedade estática, e que as casualidades vão alterar essa realidade e não a pressão, e a gente tem os finalistas, que são aqueles adeptos, né, que pensam que a gente tem como, sim, alterar a lógica da realidade social. Isso que eu já acabei de falar para vocês. Professora? Oi, fique à vontade. Uma dúvida que deu vendo esse negócio de determinismo e tudo, é que também quando a gente vê o livro lá do que é sociologia, aí ele pega um ponto do Karl Marx e fala do materialismo histórico, né? Uma dúvida que eu tinha era se o materialismo histórico ele é determinista ou é finalista, porque tem muita gente que interpreta, às vezes, determinista, que eu percebi que não tem um consenso, né? Eu queria saber se ele é finalista ou determinista mesmo, tipo, vai para um sistema e tem que ir para o outro, obrigatório. Essa que é a minha dúvida. Perfeita a tua pergunta. Deixa eu te falar, pela própria lógica dele, pela própria dinâmica ou dialética de que ele parte, ele é finalista, porque ele vai analisar as mudanças, né, pela lógica dialética materialista de Marx, né, a sociedade ela não é imutável, ela é mutável. E principalmente se a gente analisa um pouco da trajetória das obras de Marx, se a gente analisa especialmente o Capital, né, que é quem vai falar lá da lógica estruturante da sociedade, lá ele vai dizer que a sociedade ela é passível de revoluções, né? E que mesmo uma realidade tão aparentemente solidificada, né? Acabei há pouco de falar desse exemplo, que a gente está estruturado ali enquanto classe em dois segmentos. O segmento de quem tem os meios de produção, né, os detentores do capital, que é uma minoria muito pequena. Saiu uma matéria no ano passado dizendo que tem 5 brasileiros que detêm a renda de mais da metade da população, né? Então, esses caras, eles acabam mandando mesmo no Brasil, porque eles são os grandes das grandes empresas, das grandes indústrias, eles têm um meio de produção, eles empregam e demitem, eles acabam impulsionando esse fluxo, inclusive de quantitativos de desempregados e tudo mais. E, por outro lado, eu tenho a massa de assalariados que precisa sobreviver, né? Eu tenho os que mandam e eu tenho os sobreviventes. Mesmo dentro dessa lógica tão cruel, que é uma lógica que está inerente ali à sobrevivência humana, na teoria de Marx, mesmo dentro dessa lógica, eu posso sofrer uma revolução a partir de um movimento muito difícil, tá, gente? Que é o movimento de conscientização humana sobre o poder da liberdade. Então, uma coisa é falar sobre isso lá na Idade Média, onde a gente tinha o engessamento mesmo de comportamento. Outra coisa é dialogar sobre isso dentro da lógica de um Estado democrático, onde se diz lá, né, dos artigos basilares e iniciais de qualquer Constituição democrática é que diz que o povo é soberano, todos são iguais perante a lei e todo o poder emana do povo. Então, se o poder emana do povo, eu não vou aceitar o desmando com o povo.
eu não vou aceitar o menos que o necessário. Por quê? Porque essa própria Constituição, para ela ser democrática, ela precisa me apresentar insumos de rebelação contra o Estado, se esse Estado aparecer tirânico. Entendem? Que é o que se fala de consciência de classe, que está na teoria de Marx. Só que esse lance, gente, de consciência de classe é muito difícil num país de alienados como o nosso. A massa da sociedade brasileira é uma massa que não é alienada da década de 50 para cá, não é uma massa de alienada a partir do governo Dilma, a partir do governo PT, ou a partir do governo Temer, entende? É uma alienação histórica. Então, é muito difícil eu conseguir guardar no bolso todo esse processo de alienação que a gente viveu durante todos esses séculos e, do nada, fica todo mundo consciente. Esse processo de conscientização é uma coisa que se impulsiona com o tempo. Por que o pensamento de Marx, por que esse materialismo histórico ele é dialético e ele é finalista? Porque eu aprendo, de acordo com a teoria de Marx, com os meus erros. Eu consigo, por isso que o nome é materialismo histórico, né? Pelo fato dele ser o historiador, e na teoria dele, ele dizer que a sociedade humana ela aprende com o seu passado. Então, eu vejo os erros do passado e eu vou alterando, né, aqueles erros do passado, só que não de uma forma progressista, porque a teoria de Marx ela não é uma teoria progressista, ela é uma teoria revolucionária. A partir desse processo de empoderamento que você consegue se enxergar, né, onde você está e o seu poder atribuído pelo processo mesmo de consciência de classe, a partir dali você impõe uma revolução. Eu confesso a vocês que eu sou marxista, né, claramente pensamento marxista. Na minha percepção é muito importante a consciência de classe, você conseguir enxergar o seu agrupamento. Então, eu tenho muita clareza de que eu não sou elite, porque elite é quem está entre os grupos que detêm os meios de produção. Eu estou bem longe disso, a minha família inteira está bem longe disso, então eu tenho muita clareza de que eu sou uma trabalhadora, de que eu sou uma assalariada, mas eu confesso a vocês também que eu refuto uma parte muito importante da teoria de Marx, que é esse caráter da possibilidade imediata da revolução. E não sei, ouso dizer para vocês que não sei se Marx, se estivesse vivo hoje, se ele manteria essa teoria, porque essa revolução ela é para muito além dos trabalhadores reunirem-se e rebelarem contra o sistema, entende? Sua pesquisa gerou o seguinte resultado. Desculpa, gente, o notebook ele está dando... O celular está endoidando ali. É muito difícil trazer essa consciência na própria sociedade. Para mim, hoje, eu tenho um pensamento muito mais progressistas mesmo, no sentido de você conseguir perceber a sua forma e se organizar para resolver. E não era essa a crença do Marx. Por isso que eu te digo que Marx era muito finalista. A crença da revolução, a crença da possibilidade mesmo de união, trabalhadores do mundo univos, né? Essa é uma frase célebre de Marx. Trabalhadores do mundo univos e vai para cima. E toma o poder. A gente sabe que não é fácil assim, não é fácil por várias razões. Marx falou isso que século XIX, cara. Imagina hoje uma revolução sendo com o poder bélico que os estados têm. Imagina uma luta armada de trabalhadores com os detentores mesmo do capital. Seria uma tragédia, entende? Eu não acredito nisso, eu não consigo acreditar nessa revolução, embora eu seja marxista, numa perspectiva de conseguir perceber que a sociedade, sim, eu concordo com a teoria dele de formação da sociedade. Para ele, a sociedade é uma massa de uma composição de um grande número de pessoas dominadas que querem se libertar, a maioria quer se libertar, não quer viver nessa situação de opressão,
do outro lado, eu tenho os opressores que querem se manter no poder. E a dialética da sociedade é essa, né? Opressores versus oprimidos, né? Na minha percepção, essa descrição dele é fantástica, e é o que tem mesmo, é o que é. E a gente vê isso, a gente sente isso na pele todos os dias. Eu não consigo verificar a possibilidade de materialização da parte final da teoria dele, que é a revolução, né? E não sei se Marx defenderia isso hoje, né? Para mim, essa parte ela é muito refutável. Eu sou desenvolvimentista, eu acredito numa sociedade que seja educada para a consciência de classes, não para dar o golpe, mas para lutar pelos seus direitos, para não aceitar ser achincoalhada, né? E nós somos achincoalhados dos nossos direitos todos os dias. Todos os dias. Eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo pessoal, mas eu tenho certeza que cada um de vocês tem vários exemplos para falar sobre esse menosprezo pelos nossos direitos. Hoje, meu irmão teve um princípio de infarto, né? Ele trabalha com mecânica automotiva e trabalha usando a força, né? É operário, né, de uma empresa, e teve um princípio de infarto, caiu desmaiado aqui em Macapá. E aí foi levado lá para a UBS do Santo Inês. E lá na UBS do Santo Inês, depois, hoje de manhã teve reunião do Consul, me ligaram no meio da reunião para dizer que ele estava lá, é meu irmão mais velho, mas não tem nem 50 anos ainda. E aí fiquei super preocupada, e aí depois da reunião do Consul, eu liguei para a esposa dele, ela disse, ele está bem, Kátia, já está em casa. Eu disse assim, qual foi o remédio que passaram? Porque o médico falou que aparentemente seriam os sintomas de infarto, né? E aí eu falei assim, qual foi o remédio que passaram para ele, para prevenir o ataque cardíaco ou o infarto? Ela disse, não, deram só um dipirona e mandaram ele ir para casa. Então, ou seja, o trabalhador, gente, ele está jogado à própria sorte, não passaram nenhum exame para ele ver mesmo se era do coração, se estava infartando. É achincoalhar com o direito, é achincoalhar com o nosso maior bem, que é a vida, entende? E sem essa consciência, sem a consciência mesmo que nos permita enxergar isso, a gente não vai conseguir avançar mesmo enquanto sociedade. Então, embora eu não acredite na revolução marxista, na revolução de luta armada, de trabalhadores versus mundo empresarial, detentores do meio de produção, eu não acredito nisso, eu acredito no Estado que trate com respeito a sua sociedade, que valorize de fato a educação, que empodere as pessoas, no Estado que garanta, se não puder garantir o máximo para todos, porque isso é uma utopia, isso é impossível, mas que garanta pelo menos um mínimo de qualidade, né? Então, só para exemplificar para vocês o porquê que a teoria de Marx ela é finalista porque, de fato, ele acredita mesmo na possibilidade de utilização da liberdade para se proteger da opressão e para mudar mesmo aquela realidade solidificada na sociedade. Tranquilo, não sei se respondi. Era essa a minha dúvida mesmo, porque eu via que tinha esse negócio dele, tipo, que do capitalismo ia para o socialismo, só que eu estava na dúvida se era inevitável, se era uma possibilidade, porque vendo a história, né, do século XX, teve aquelas revoluções no leste europeu, a Rússia, aí todo mundo achava que tinha chegado a hora, né, que o que Marx dizia estava finalmente acontecendo, que o socialismo já estava se consolidando. Só que aí a gente está em 2021, a gente viu que não foi bem assim, né? A maior parte desmoronou e os poucos que sobraram, eles tiveram que adotar, reverter algumas políticas, tipo a China, né, que tem algumas coisas capitalistas. É isso que eu fiquei na dúvida, tipo, aí eu percebi, acho que não era tão determinista, tipo assim, de que ia ser inevitável acontecer a revolução, né? Aí por isso que eu fiz essa pergunta. De fato, a teoria dele é bem finalista, né? Bem finalista e bem complicada, porque nem todas as pessoas querem a revolução. Esse é um ponto. Eu não posso tratar a revolução como se fosse uma teoria inevitável para todas as pessoas. Nem todas as pessoas querem uma luta armada, então é um negócio extremamente cheio de melindre. Pois bem, gente, eu vou
finalizar a aula de hoje por aqui. Eu vou gravar o restante da aula e mandar para vocês junto com o material, tá? O slide que ainda não está, e mais o texto base para essa aula. Eu vou fazer